Weintraub indiciado no Supremo Tribunal Federal a pedido do Augusto Aras. Moro depondo com dossiê contra o presidente Jair Bolsonaro, né, e muito mais, né, dos ativismos judiciais. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vou começar pela ordem cronológica, né, dos absurdos que estão acontecendo aqui nesse país. Então vamos aí pelo ministro Abraham Weintraub, que é o ministro mais aguerrido do governo Bolsonaro. É o ministro que se pode dizer ele mais direita raiz, né, em todos os sentidos, em toda a defesa, em toda a batalha no qual ele luta nesse exato momento ali contra o ministério mais infestado de esquerdistas, de todas as espécies, de todos os espectros dentro do comunismo ao socialismo, e ele está lutando contra isso, e é óbvio que isso incomoda demais. E não é à toa que já tentaram de várias formas derrubar o ministro Abraham Weintraub, né? Até mesmo pedidos de impeachment contra um ministro já foram feitos anteriormente, né, por aquela turminha do centro moderado, que de moderado não tem nada, e capitaneados por a Tabata Amaral e companhia. Não conseguiram, né, porque disseram que o Supremo Tribunal falou que um pedido de afastamento do ministro só poderia ser feito pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, que nesse atual momento é o Augusto Aras. Pois bem, conseguiram agora esse motivo, porque o Augusto Aras, no dia 14, denunciou o ministro Abraham Weintraub por aquele post do Cebolinha, ironizando, né, a conduta da China durante todo o início, né, até o momento atual aí da epidemia. Então, nós vimos um grande conluio ali para poder, né, montar um processo que está todo amarrado para uma condenação rápida do ministro Abraham Weintraub, né, e essa condenação, obviamente, afastará o ministro Abraham Weintraub do cargo, porque ele seria condenado por um crime. E vejam só, qual foi o crime que eles escolheram, né, para poder denunciar o ministro Abraham Weintraub? Racismo. Chinês agora é raça. Inclusive, ontem eu comentando sobre esse assunto no Facebook, né, teve até um seguidor, foi no Facebook ou foi na comunidade aqui do canal, que colocou lá, olha, eu coloquei raça chinesa no Google, né, e só apareceu raça de cãezinhos chineses. Então, o chinês, que a gente sabe, é uma etnia, né, ou agora a gente vai partir para o lado de nacionalidade, são raças. Enfim, não vou nem me aprofundar nesse mérito. A grande questão é que, poderiam até dizer, falar em xenofobia ou algo do tipo, mas não. Preferiram racismo. Por quê? Racismo é um crime grave no Brasil e dessa forma o ministro perderia o seu cargo. E o Celso de Mello, que virou a grande metralhadora giratória do país, Celso de Mello, inclusive já vamos emendar aqui no assunto do Moro e do Bolsonaro. O Celso de Mello deu 90 dias aí para poder o inquérito ser apurado, né, para o ministro ser ouvido, investigado como um todo e provavelmente condená-lo lá na frente. Então é necessário que todos vocês aí que gostem do trabalho do ministro, né, o melhor ministro, eu me arrisco a dizer, né, o melhor ministro ali do governo Bolsonaro até o momento, defendam o ministro, tragam esse assunto para a luz, porque diante de tantos absurdos que acontecem no Brasil, isso pode acabar despercebido, e lá na frente, quando o ministro for condenado e retirado do cargo, aí só vai restar o lamento, né? É necessário agirmos aí com prevenção. Então fica aí o registro, né, desse momento. Depois eu vou trazer mais aí sobre esse assunto, mas estamos aqui com o tempo corrido. Então já vamos falar do Celso de Mello, que é o mesmo aí, né, que acatou a denúncia do Aras contra o Weintraub. O Celso de Mello, ele também decidiu antecipar, na verdade diminuir o prazo de depoimento do Moro ali, que seria 60 dias, para 5 dias. Bem, e qual é o grande problema nisso? O grande problema, meu amigo, é que vamos lembrar que temos um carequinha lá no STF, né, chamado Alexandre de Moraes, que era afiliado ao PSDB, foi indicado pelo Michel Temer, depois de uma morte estranhíssima do Teori Zavascki, né, lembram da queda de avião, que morreu o assunto? Nunca mais se falou nisso? Então, ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes, ele impediu a nomeação do Ramagem. Ah, mas aí tudo bem, é uma briga, o presidente vai recorrer? Ok, vai recorrer. Inclusive aí tá o governo se articulando para poder derrubar essa liminar monocrática do Alexandre de Moraes. Porém,
Quando o Celso de Mello, que já está em fim de carreira, já está indo embora, por isso que eu falei que ele virou metralhadora giratória, né? Ele é o melhor componente hoje para poder fazer qualquer coisa contra o governo Bolsonaro. Afinal, ele se aposenta até o final do ano mesmo, então que se dane. Se ele derrubar a República, se ele derrubar o ministro Weintraub, para ele não vai ter nenhum custo, ele já está indo embora. Então o Celso de Mello, ele antecipa esse período de 60 dias para 5 dias e com a ajuda aí do Alexandre de Moraes, eles afastam o Ramagem e quem assume a diretoria da Polícia Federal é o Disney, o Rossetti, né, aquele amigão do Sérgio Moro. Então, o que nós estamos vendo aqui, o Moro hoje, ele vai dar um depoimento para aquele cara que ele queria manter na Polícia Federal. Estão entendendo aqui a grande loucura disso? O presidente queria colocar um diretor na Polícia Federal. Afastaram esse diretor, quem entra interinamente ali, até o presidente recorrer dessa situação, era o número 2, o Valeixo saiu, então entra o número 2, que é o Disney, que é amigo do Sérgio Moro, e ele vai ser o responsável aí por coletar o depoimento do próprio Sérgio Moro, que já falou que gravou conversas com o presidente, fez um compilado de áudios e prints de mensagem de 15 meses. Ele fez um dossiê contra o presidente Jair Bolsonaro para derrubar o presidente da República. Então vejam o tamanho da loucura, a forma estratégica, né, e como eles estão agindo em conjunto. O Celso de Mello, quando ele diminui esse tempo aí da oitiva do ex-ministro Sérgio Moro, simplesmente ele está jogando o Moro para depor para os seus colegas lá de Curitiba. Então é uma grande sacanagem armada. E como se não bastasse isso, né, o MP de Contas ontem também disse que pediu investigação do TCU, apuração do TCU contra o presidente Jair Bolsonaro, por ele ter feito interferência, adivinha onde? No Exército. O presidente Bolsonaro, comandante em chefe das Forças Armadas, teria feito interferências pessoais no Exército. Tudo isso porque um general borra-botas, que nunca mereceu, né, a farda que vestiu, saiu reclamando que o Bolsonaro derrubou as portarias referente a armas de fogo. Vale lembrar que o Exército é inimigo do povo brasileiro quando se fala de armas de fogo. Eles querem restringir o teu acesso a armas o tempo todo. E eles, quando o presidente facilita o acesso a armas de fogo assim que ele entra no governo, o Exército criou portarias, né, para poder aí, abaixo do decreto que regulamentava do presidente Jair Bolsonaro, criaram portarias para dificultar o acesso a armas de fogo. O que o presidente fez agora há pouco tempo? Derrubou essas portarias. E isso agora virou interferência. Então o governo não pode ter um programa sério aí de uma agenda de governo. Ele não pode ter, não tem esse direito, né? Mesmo tendo sido escolhido nas urnas de maneira democrática, nomeia o ministro, né? Toma certas atitudes em determinadas áreas, como nas armas de fogo, mas aí vem o general borra-botas para poder reclamar, e agora é mais uma apuração contra o presidente Jair Bolsonaro. Sem contar a juíza que derrubou, né, a investigação de dois ministros, auditores da Receita Federal. Então é uma loucura completa. Qualquer juiz de primeira instância agora vai lá e decide o que fazer. Né? O governo praticamente já não consegue mais governar. Quem governa agora são juízes de primeira instância, segunda instância ou até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal, como o Alexandre de Moraes. Vale lembrar que, pelo mesmo critério, como o presidente já falou, o Ramagem, então, não poderia nem ser diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, olha que loucura que nós estamos vivendo. Mas o presidente Jair Bolsonaro deu um recado hoje mais cedo, dizendo que está tudo tranquilo, não vai ter golpe, o povo pode ficar sossegado. Então, eles vão agir todos dentro da Constituição, segundo o presidente Jair Bolsonaro. É isso que nós vamos observar nos próximos dias. Muito grave essa situação. Estão tentando derrubar ministros. E olha só que curioso, a manchete da Veja contra o Weintraub. Ministro Weintraub vira o primeiro ministro do governo Bolsonaro indiciado. Só que esqueceram de avisar que não é por corrupção, é por um crime inventado pelo senhor Augusto Aras. Então, olha a inversão de valores, olha como jogam com as palavras, olha como eles são sacanas. É necessário uma reação. Só que essa reação hoje, meu amigo, tem que vir do próprio
presidente da República, com apoio popular, obviamente. Inclusive o povo está lá em Brasília para um grande ato amanhã. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, confira a livraria do canal aqui embaixo, Livraria Vista Pátria. Inscreva-se, veja as redes sociais e compartilhe esse vídeo, né? Eu vou tentar trazer mais informações hoje ainda, se não, amanhã temos aí a nossa tradicional live de domingo. Forte abraço a todos, tchau, tchau.